Você já imaginou ser pago para trabalhar com os filmes e séries que você tanto ama? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a sua rotina hoje? Você trabalha com o que você gosta? Você tem liberdade para ir para onde você quiser e levar o seu trabalho junto? Ou você é preso e precisa bater cartão todo dia na empresa e se sente frustrado por não conseguir organizar a sua rotina do jeito que você gostaria? Você tem a sensação de que o seu trabalho é feliz e divertido e você ainda por cima é pago para fazer o que você ama? Ou você sente que o seu trabalho hoje é uma bola de ferro preso na sua perna? E se eu te disser que você pode usar o seu segundo idioma, seja ele o inglês, o espanhol ou o francês, por exemplo, para traduzir filmes e séries de onde você estiver, trabalhar com o que você ama e ainda por cima ter liberdade e controle sobre a sua rotina? E se você já é tradutor, já sabe como é a boa vida de um freelancer, já pensou em traduzir para dublagem os filmes e séries que você vê no Netflix, na TV ou no cinema? Eu sou Rayane Mediato, fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem, diretora de dublagem, tradutora, dubladora e criadora da formação Profissão Tradutor para Dublagem. Hoje eu vou te mostrar como você pode usar o seu segundo idioma para traduzir filmes e séries, ter liberdade na sua rotina e ser um tradutor de sucesso se souber exatamente como fazer isso e da maneira certa. Eu vou revelar o que está por trás dos tradutores mais bem pagos do mercado e como você pode aprender tudo o que eles sabem em 5 semanas. Isso tudo sem precisar passar 6 anos se especializando, fazendo faculdade de letras ou milhões de cursos como eu fiz. E ainda assim você vai saber as técnicas e sacadas dos profissionais com mais de 10 anos de carreira. Na era do mundo digital, quem é ágil e entrega a qualidade que o cliente precisa é quem ganha espaço no mercado. E eu sei que você até pode achar estranho, que é pouco tempo para alguém se tornar tradutor para dublagem, se especializar, ou que é meio impossível viver 100% de tradução. Você pode até estar se perguntando nesse momento, como assim eu vou trabalhar com filmes e séries de casa e ainda ganhar para isso? Ou se você já é tradutor, pode estar se perguntando, será que isso é para mim? Será que eu vou saber fazer isso? Eu também ficaria em dúvida se eu mesma não tivesse largado o emprego fixo na Globosat para viver do que eu tanto amo e se eu não tivesse visto os nossos alunos trabalhando com tradução também. Aliás, vários alunos nossos já traduziram para a minha empresa, a Sociedade Brasileira de Dublagem. Nesse workshop, eu vou te mostrar por que o método que eu e a Mabel César desenvolvemos é completo e eficaz para te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o universo da dublagem para se tornar um tradutor diferenciado. Afinal, nós juntamos as expertises de 2 profissionais com anos de carreira e que já trabalharam em todas as vertentes da dublagem, para formar você com o método mais completo possível. Aliás, eu vou te provar que um tradutor para dublagem de sucesso pode até conciliar a profissão de tradutor com outra profissão e ser extremamente competente no que faz. E também vou te provar como você pode começar do zero e viver 100% de tradução se você quiser. Só para você ter uma ideia, conheça agora a Juliane, que fez o PTD e é tradutora para dublagem hoje em dia. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane Livramento, eu sou tradutora para dublagem há 1 ano e 2 meses. Eu traduzi vários títulos já, apesar do pouco tempo de carreira. Eu traduzi Manju, que é Selection Day, que é uma série indiana. Eu traduzi Trigger Warning with Killer Mike, que é um projeto de voice-over. Back with the Ex também, um projeto australiano de reality show. Traduzi muitas coisas legais, traduzi Wanderlust, alguns capítulos, alguns episódios, que inclusive a Mabel dubla a Toni Collette, né? Isso foi uma surpresa pra mim, foi muito legal ver meu texto sendo dublado por ela. Inclusive aprendi muito com a Mabel. Mabel, você não sabe, mas eu tenho o costume de bater o meu texto depois, quando ele tá no ar. Eu aprendi muito com o que você fez com o meu texto, então muito obrigada por isso. Eu traduzi também esse longa que foi lançado mês passado, agora na Netflix também, Io. E traduzi Sex Education, que tá sendo assim, o pessoal tá gostando bastante, a recepção tá sendo muito boa. Inclusive a Mabel e a Rayane gostaram, e eu falei pra elas que a tradução era minha. Por isso eu tô gravando esse depoimento, pra dizer que
O meu começo foi lá na Sociedade Brasileira de Dublagem. Eu fiz o curso de tradução para dublagem com a Mabel e a Rayane. Eu quero dizer que hoje eu trabalho exclusivamente com tradução para dublagem e que é uma profissão muito gratificante, que é uma profissão onde você nunca para de aprender, onde você, quanto mais você faz, melhor o teu trabalho fica. E que eu aprendi muito com o curso, que foi o meu começo, com o feedback das pessoas com quem eu trabalho. É uma profissão que exige constante atualização. Então quem é apaixonado por estudar, por pesquisar, quem tem sede de saber e de ir atrás e que é apaixonado por esse tipo de coisa como eu, essa é a profissão ideal para isso. Claro, a dublagem ela é uma modalidade da tradução que tem certas peculiaridades e que essas peculiaridades eu aprendi no curso Profissão Tradutor para Dublagem da Sociedade Brasileira de Dublagem e que eu sou muito grata por isso e que eu ainda utilizo o material, que de vez em quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente volta, recorre. E isso é maravilhoso do curso também, porque o curso fica lá disponível para você, você vai a hora que você quer, você acessa. Então não tem problema nenhum quanto ao conteúdo, o conteúdo fica lá disponível para você. Então é maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa para você executar o teu trabalho. E é um prazer, né? A gente se apaixona pela dublagem, assim, e quando você pega tantos dubladores que você olha e diz, meu Deus, né? Eu gostaria tanto que fulano, ou que, né, a gente tem as pessoas que a gente admira, como eu admiro a Mabel. Foi uma emoção, assim, para mim muito forte ver ela com o meu textinho ali na bancada, e o resultado ficou muito legal. E o curso foi um curso assim que para mim funcionou perfeitamente, funcionou bastante. A gente se disciplina, a gente fez todos os módulos, todas as aulas, voltou, fez de novo, consulta ainda, olha ainda. Então é uma ferramenta ótima, e se você está pensando em fazer, eu acho que se você é apaixonado por dublagem, se você está pensando em fazer esse curso, se você gosta de tradução, se você gosta de pesquisar, se você é uma pessoa desse tipo que gosta de se dedicar àquilo que você faz e que é apaixonado por isso, acho que você deve fazer o curso, porque ele funcionou muito bem para mim e eu espero que funcione muito bem para você também, tá bom? É isso. Obrigada, Mabel, Rayane, obrigada, Sociedade Brasileira de Dublagem. O meu começo foi aí. E eu ainda estou no começo, eu ainda tenho muitos objetivos, ainda quero realizar muitas coisas, mas esse foi o começo para mim, eu sou muito grata por isso, por ter tido a oportunidade de fazer o curso com vocês. Obrigada, tá? Beijo! A Ju adora pesquisar e aprender, e hoje ela realizou o sonho de trabalhar com a paixão dela, filmes e séries e o inglês. Assim como eu, que sempre fui amante de filmes e séries e sonhava em trabalhar com o que eu amava. Eu consegui ter a rotina que eu desejava ter, ganhar o que eu queria ganhar, e estou cada vez mais apaixonada por ensinar essa arte que me move. A dublagem mudou a minha vida e de vários alunos nossos também. Só para você ter uma ideia de como é incrível trabalhar assim, dá só uma olhada em algumas das produções que eu mais gostei de traduzir e que eu me orgulho de ter deixado o meu nome e o meu legado nelas. Na dublagem é assim. Tem dia que você traduz um drama, outro dia uma animação infantil, por exemplo, Meninas Superpoderosas, ou então Ladybug, ou então é um clássico de Shakespeare. E vai do reality ao filme de terror. Como eu digo, na dublagem a gente faz do feto ao cadáver. Tem dia que você faz uma animação, tem dia que você faz um filme de terror, e às vezes você vai fazer uma comédia americana que vai pra sessão da tarde, pro Netflix, pro cinema ou pra TV do Brasil inteiro. Mas apesar de hoje eu conseguir resultados muito maiores do que eu esperava e estar muito feliz com a minha carreira, nem sempre foi assim. Quando eu descobri a tradução para dublagem, eu tinha um sonho de poder trabalhar com filmes e séries de forma leve e divertida. Mas eu não queria ficar trancada dentro de uma empresa 8 horas por dia. Eu ainda não sabia como eu podia fazer isso, e nessa época eu dava aula em um curso de inglês e estudava tradução na PUC do Rio de Janeiro. Apesar de eu adorar as minhas turmas no curso de inglês, eu vivia insatisfeita porque a rotina me cansava e eu ainda não trabalhava com a minha paixão. Nessa época, eu fiz o único curso de tradução para dublagem que havia disponível e era oferecido pela própria PUC.
Eu fiz o curso também de legendagem, que também era oferecido pela PUC, e corri atrás de todas as informações possíveis que eu encontrava na internet. E olha que eram poucas. Não existia um canal como o nosso no YouTube cheio de informação. Nem ninguém para ensinar o passo a passo, igual eu tô fazendo agora aqui para você. Eu me sentia incompleta. Eu queria descobrir mais sobre o mercado, tentar me inserir nele, além de sentir constantemente aquele friozinho na barriga, imaginando se eu daria conta da demanda que viesse pela frente e se eu conseguiria me sustentar trabalhando de casa. Eu comecei a traduzir para dublagem mesmo me sentindo insegura em relação ao mercado e fui fazer um curso de dublagem para me aperfeiçoar mais. Foi então que eu comecei a conversar com os dubladores na mesma época em que eu comecei a trabalhar no controle de qualidade de tradução de dublagem e legendagem na Globosat e a minha mente abriu 360 graus. Foi tipo entrar na Matrix. Eu vi que tinha muita coisa sobre o mercado que eu ainda precisava aprender. Muita coisa do que eu estava fazendo não era bem o certo e eu passei muito tempo quebrando a cabeça até conseguir me inserir no mercado. Foram meses. Eu vivia frustrada, errando e aprendendo, com medo do mercado não ter muita paciência comigo e fechar as portas para mim de vez. Quando eu comecei, eu ficava em dúvida sobre o quanto cobrar, como entrar em contato com os clientes, como negociar com os estúdios, como saber se o prazo que eles me davam estava bom e se eu ia dar conta de tudo. Enfim, eram muitas dúvidas e inseguranças. E quanto mais eu fazia cursos de dublagem, mais a minha vida como tradutora mudava, porque eu acompanhava o trabalho dos dubladores, via o trabalho de ator deles, as preferências dos diretores em relação aos textos, a troca de texto para fazer a versão brasileira e como a tradução podia impactar positivamente ou negativamente na dublagem. Eu vi que a responsabilidade do tradutor era bem grande e que ele precisava saber muita coisa sobre o mercado da dublagem e que só quem vivia ali dentro, só quem vivia aquilo, saberia fazer. Eu vi os meus grandes ídolos dublando e dublando clássicos dentro do estúdio. E tudo que eles me ensinavam, todas essas informações, não se encontravam disponíveis em qualquer lugar. Além disso, durante os 2 anos que eu trabalhei na Globosat, eu vi o lado do cliente e tudo que está por trás de uma dublagem e de uma produção. Nessa época, eu respirava dublagem o dia inteiro. Eu vivia as 3 etapas da produção: o cliente, a tradução e a dublagem. Eu cresci muito e finalmente pude aperfeiçoar o meu trabalho e descobrir o que era preciso para fazer uma excelente tradução. Eu perdi as contas de quantas vezes eu sentei com a Mabel César para que ela pudesse analisar o meu texto e me mostrar exatamente como os diretores iam preferir que eu fizesse aquelas traduções. Afinal, ela era uma dubladora e diretora de dublagem rigorosa, extremamente reconhecida no mercado brasileiro e com uma reputação animal, com mais de 20 anos de carreira naquela época. Ela me mostrou que muita coisa do que eu tinha aprendido não era bem o que os dubladores praticavam na vida real. Quando o meu texto ia para a bancada de estúdio para ser dublado, a coisa era diferente. E eu fui aprendendo como que os dubladores interpretavam o texto, como era importante que a tradução estivesse bem natural e limpa visualmente para os dubladores. Porque se o texto estivesse ruim, atrasava o dia todo de estúdio, atrapalhava a dublagem inteira e poderia acontecer a pior coisa: gravar um erro que ficaria eternamente no ar passando na TV, como já aconteceu em alguns filmes mal dublados. Foi aí que eu comecei a ver os resultados e a minha carreira acontecendo. Com aquelas informações sobre a dublagem, recebendo os feedbacks dos dubladores que eu tanto admirava, além da consultoria com a Mabel, eu descobri tudo o que o tradutor para dublagem precisava saber para produzir um bom texto. Afinal, como eu sempre digo, traduzir para dublagem é uma arte. É quase como escrever uma peça de teatro ou um roteiro de filme. Você traduz os diálogos que os atores vão interpretar, só que com os detalhes e especificidades que o mercado da dublagem exige. Foi então que eu me reuni com a Mabel e a gente entendeu que os outros tradutores não precisavam passar tanto tempo sendo jogados no fogo sem saber para onde ir e como agir.
Eles precisavam aprender tudo o que a gente tinha para ensinar e com o triplo de informação dos outros cursos em menos tempo. Foi aí que a gente resolveu passar tudo o que a gente sabe adiante, sem economia, porque a dublagem precisa de gente competente. Se o tradutor é bom, o estúdio sai ganhando. E se você levar anos para aprender o que o mercado está te exigindo agora, pode ser tarde demais. Para começar, você precisa saber qual é a responsabilidade do tradutor e qual é o papel dele no processo da dublagem. Acompanha com a gente aqui, saca só. Você nunca deve ter parado para pensar quando você está no cinema, por exemplo, assistindo um filme dublado, ou em casa, no Netflix, ou na TV. Você nunca deve ter pensado como esse filme foi parar em português ali. A minha avó, por exemplo, ela é fã de Law & Order. Ela chama de Law & Order. E ela cisma que a Olivia, a protagonista da série, fala em português. Eu já tive várias discussões com ela, mas ela continua acreditando nisso. Isso é porque ela realmente acha que ela fala português porque está natural. Aquela dublagem está muito bem feita. Só que o que você vai aprender agora são os bastidores de como essa arte acontece e qual é o papel do tradutor, a sua futura profissão. Bom, você deve saber que um filme, ele pertence a um distribuidor. Por exemplo, a Disney, a Warner, a Fox, a Globosat, ao SBT com as novelas mexicanas, por exemplo. Esse distribuidor, ele tem o filme em mãos e ele vai escolher um estúdio para poder mandar para dublar. E ele manda esse filme para um estúdio de dublagem. No estúdio de dublagem, o material vai ser recebido, depois de checar se tá com áudio ok, vídeo ok, script ok, ele vai mandar pro tradutor traduzir. E aí que entra você. Se você presta serviço para aquele estúdio, você vai receber o vídeo, que é o filme, e o script original, para que você possa produzir o script traduzido. Esse script traduzido, ele depois de pronto, vai ser devolvido para o estúdio para que possa ir para a dublagem. E aí ele vai vir para a bancada que nem a gente está aqui. Por exemplo, esse script aqui. Esse script foi produzido por um tradutor para dublagem. E se você olhar, ele está todo dividido e marcado como é feito a versão final para o dublador poder dublar. E é você que vai produzir esse texto com as falas em português para o dublador entrar em estúdio, não só um dublador. Às vezes a gente tem 30 dubladores num filme. E esse script vai ficar aqui, o processo de dublagem inteiro. Bom, esse filme vai ser dublado por todos os dubladores que vão interpretar os personagens desse filme. E ele vai ser dirigido por um diretor de dublagem. Nessa hora, o dublador e o diretor vão trabalhar em cima da versão brasileira, que é o texto que você construiu. É a sua primeira chance de deixar o seu legado na dublagem, porque eles vão interpretar todas as falas e os diálogos que você construiu. É natural dentro de estúdio o dublador mudar uma coisa ou outra para ficar mais natural na fala dele e na versatilidade daquele ator que está na tela. Nesse momento, depois da dublagem, o filme pronto, ele vai para checagem e revisão. Nesse momento, as pessoas que fazem a checagem e a revisão vão checar se precisa refazer algum take, alguma cena, se ficou faltando alguma fala, ou se, por exemplo, alguma pronúncia de personagem foi errada. Nessa hora, o texto volta para dentro de estúdio, o filme também, para refazer alguns takes, o que a gente chama de fazer retake. Depois dos retakes, o filme inteiro é finalizado, mixado, e aí ele é devolvido para o distribuidor, para aí sim poder ir ao ar. E aí você imagina, por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças, que a Mabel dublou a Jay, a patroa, durante 8 anos. E até hoje, se você ligar a TV, você vai assistir Eu, a Patroa e as Crianças dublado. Essa dublagem ficou eternizada, igual Chaves, igual Star Wars, igual Harry Potter. Então, as pessoas que fizeram aquela versão brasileira, elas deixaram o legado delas naquele filme. E esse filme, essa série, vai ser passada no ar durante anos e durante gerações. Quer ver um exemplo? A Branca de Neve foi dublado na década de 60.
E até hoje a gente assiste. Maria Alice Barreto, por exemplo, que fez a Branca de Neve, protagonizou o filme e eternizou, deixou o legado dela. Isso é incrível. Telmo de Avelar foi quem traduziu a Branca de Neve e deixou o legado dele também nesse clássico que as crianças assistem até hoje. Bom, traduzir para dublagem, como eu falei, é como escrever uma peça de teatro. Você vai montar as falas igual um roteiro, só que com as especificidades da tradução. Nome dos personagens, falas, minutagem, depende de cada especificidade de cada cliente. Eu já vou mostrar na minha tela como é exatamente um texto de tradução para dublagem. Agora, você precisa ter em mente, e eu quero que você anote aí, se você errar, o erro vai ficar por anos no ar. Então você precisa ter atenção. Isso significa que você tem que ser um dicionário ambulante? Claro que não! É normal as pessoas te perguntarem: você sabe inglês? Então o que significa isso? Você sabe espanhol? O que significa aquilo? Quando você domina um idioma, é normal as pessoas acharem que você é um dicionário e sabe o significado de todas as palavras. Mas já fica tranquilo. O tradutor, ele pesquisa bastante. Você tem a fluência do idioma para saber construir frases e orações, ideias e pensamentos. Mas o vocabulário daquele filme, daquela série específicos, você vai pesquisar. Por exemplo, eu não domino a área médica e nem de moda, quanto mais de culinária. Então, é claro que se eu for traduzir, por exemplo, como eu traduzi Say Yes to the Dress, que é uma série de noivas em que tem corte e costura, eu vou pesquisar aquele vocabulário. Traduzir comédia para mim é mais fácil, terror também e animação também. Mas tem gente que vai preferir traduzir um reality de carro porque domina mais aquele assunto. De qualquer forma, você, tradutor, vai pesquisar na internet e nos dicionários online como e qual é o significado de cada palavra. Isso ajuda a enriquecer o seu vocabulário e o seu texto. Então você não precisa ser um dicionário ambulante e você vai pesquisar bastante para tornar o seu texto rico. O tradutor também precisa pensar como o dublador para saber se aquele texto vai caber na boca. Essa é a principal sacada que você tem que anotar aqui. Quando você for traduzir, não basta saber a técnica e olhar dicionários. Tem muito tradutor de legenda que começa a traduzir para dublagem e acaba errando, deixando um texto extremamente duro, que é antinatural, como a gente chama, e fica ali quebrando a cabeça sem saber como fazer, porque ele sabe a técnica, mas ele não sabe qual é a principal sacada da tradução para dublagem, que é pensar como dublador. Aquele texto tem que caber na labial, porque o dublador vai falar do início ao fim enquanto a boca está mexendo. E a gente tem uma máxima na dublagem, que é: dublagem é imagem. Anota aí. Tudo que está na imagem tem que ser dublado. Falas e reações. Então, por exemplo, uma tosse é uma reação. Ela precisa estar anotada naquele texto. O texto tem que estar extremamente natural de acordo com o personagem e com o contexto da série também. Se nós temos uma advogada em cena e ela está num tribunal, é claro que o texto dela vai estar mais formal. Mas se corta a cena e ela vai para casa falar com o marido ou com o filho, ela está no papel de mãe, mais coloquial, o texto dela muda. Então você tem que prestar muita atenção que dublagem é imagem e dublagem tem que ser naturalmente falada. Bom, agora nós vamos para minha tela no computador, porque eu vou te mostrar como é feita a tradução para dublagem e como é montado um script de tradução para dublagem. Então vamos lá ver como é o dia a dia de um tradutor e como funciona o processo de trabalho da tradução para dublagem. Nesse momento, eu tô dentro do nosso estúdio, então você tá vendo um cenário aqui com o microfone, meu computador, a bancada, mas você poderia estar em qualquer lugar. Eu já traduzi da minha escrivaninha, do escritório, da mesa da sala de estar de casa, da cama do quarto de hotel, da praia, de qualquer lugar. O importante é você ter o seu computador, o seu fone de ouvido e acesso à internet. É assim que funciona o trabalho do tradutor para dublagem e você pode levar ele para qualquer lugar. Eu já levei trabalho para Nova York, para Los Angeles, para Buenos Aires, para onde eu viajo eu levo o meu computador e isso aqui é o meu instrumento de trabalho.
Bom, vamos lá. Antes da gente entrar na tela do computador e mostrar de fato a tradução, deixa eu te explicar o mecanismo do espaço físico. É claro que você pode traduzir sentado do sofá, da cama, de qualquer lugar, só que você vai passar muitas horas traduzindo. Então é importante que você tenha um ambiente que tenha uma mesa e uma cadeira para você sentar. E o ideal é que essa mesa esteja num ângulo de 90 graus do seu braço. Repara, quando eu comecei a traduzir para dublagem, eu ainda não tinha uma escrivaninha, não tinha nada disso. Então eu traduzia da mesa da sala. Com o tempo, conforme eu fui ganhando dinheiro fazendo tradução para dublagem, eu fui comprando equipamentos e investindo na minha melhoria de trabalho. Então uma escrivaninha, normalmente ela vai ter essa altura, parece que faz um L com o seu braço, que é um ângulo de 90 graus e mais ou menos 70 centímetros do chão. Bom, se eu tivesse numa bancada aqui mais alta, eu ficaria o tempo todo traduzindo assim e meu braço começaria a ter dor. Outra coisa, fone de ouvido. Por que você traduz com fone de ouvido e não com o áudio do computador? Você pode usar um headphone, tipo esse aqui, ou aquele fone que entra na orelha. O importante é você colocar o seu fone. Eu costumo traduzir com um fone tapando a orelha e o outro meio para fora, para que eu possa, de vez em quando, repetir uma frase e ver se ela encaixou na labial. Se eu fizer isso com o ouvido tampado, eu não estou me ouvindo. Se eu fizer com ele destampado, eu consigo me ouvir. E assim também, eu não vicio a minha audição. Eu consigo ir revezando. Tem horas que eu destampo essa, tem horas que eu destampo essa, e assim eu não prejudico a minha audição. Quem trabalha com áudio sabe que ficar o dia inteiro com fone, você está ouvindo som direto lá dentro. Então esse revezamento é importante para a sua saúde. Bom, outra coisa, ouvir o áudio do computador e não o fone de ouvido. Por que é importante o fone de ouvido e não o áudio do computador? Quando eu traduzi o filme chamado The Boy, que em português ficou O Boneco do Mal, é um filme de terror. Filme de terror tem falas sussurradas e tem coisas que você não vai pescar só olhando. Por exemplo, uma reação, uma fala bem baixinha, sussurrada, saia daqui, vem logo aqui. Você precisa do áudio te ajudando. Então, por isso, traduzir de fone. Se tiver aqui no computador, você de repente não vai conseguir pegar o ambiente. No cômodo do lado tem alguém falando ou alguém passando ali. Aqui você se concentra muito mais no seu trabalho. Outro filme chamado Um Lugar Silencioso. Um filme que a Mabel e o Felipe Grinan dublaram. Esse filme era engraçado porque qualquer barulho no filme, a história é essa, qualquer barulho, um monstro aparece para atacá-los. Então o filme inteiro ele é sussurrado, falado baixinho. Tanto que o script dele ficou desse tamaninho, porque ele tem poucas falas. Nesse caso, é muito importante também você ter um fone. Todos os casos, mas eu tô te ilustrando aqui 2 casos de extrema importância, porque se você usar o som ambiente, vai dar ruim. Então vamos lá. Fone de ouvido, computador, tô sentada. Vamos para minha tela para você ver como é a organização e a dinâmica de trabalho. Vamos lá. Aqui você está vendo a tela do meu computador, a minha área de trabalho, e aqui tem a pastinha de um filme que eu já traduzi. Normalmente eu tenho uma pasta chamada Traduções e é lá que eu guardo todos os meus filmes. E é importante você separar os filmes por pastas, senão vai ficar uma bagunça, um caos geral de tudo que você está fazendo. Aqui a gente vai abrir o Balls Out, que é esse filme que eu traduzi. Vamos lá. Bom, só para te exemplificar, porque isso aqui eu explico tintim por tintim dentro do Profissão Tradutor para Dublagem. Aqui tem o material que eu recebo do estúdio. Nós temos o vídeo original, a tradução que eu vou fazer, espelho dos personagens, que aqui tem a ordem de aparição dos personagens, o script original, versão PDF, versão documento do Word, e um modelo de tradução. Então, quando eu vou traduzir, eu abro o script, que não vai ter texto, ele vai estar zerado, esse aqui já está pronto. Eu abro, outra coisa, o script original, e aí eu vou abrir aqui o PDF, que eu gosto de trabalhar com formato PDF, e também o vídeo. Bom, esse é o meu instrumento de trabalho. E aqui você pode ver, esse é o script, aqui na minha direita, que vai para a bancada. É o script que a gente vai imprimir para ir para dentro de estúdio.
Então aqui eu tenho o nome dos personagens e as falas. E aqui no original eu também tenho isso. Se você reparar, esse é um script original da filmagem. Então é por isso que você olha aqui, ó, o personagem, quem falou para quem, ou então o letreiro que você encontra na tela. E aqui, voltando, o vídeo. Lembra como eu falei? Dublagem é imagem. Então, não importa se está faltando fala aqui no script original. O que importa é que tudo que está no meu vídeo tem que ter na minha tradução. Então, eu vou dar play, ouvir o vídeo, ouvir o filme e traduzir as falas. Então, aqui eu vou adiantar um pouquinho. Deixa eu ver. O vídeo está no original. Dá uma pausa, com a minutagem da cena, aqui por exemplo uma outra cena, então aqui eu vou minutar e demonstrar para o meu dublador, o meu diretor, em que minuto e em que segundo aquela fala entra. E esse é o formato do trabalho de tradução para dublagem. No final você vai ter um script totalmente traduzido como esse aqui. Esse script, se você olhar, ele deu 91 páginas e 12 mil palavras. Então, se você reparar, olha aqui, nós temos as frases, as falas, deixa eu ver se eu acho alguma reação. As reações do personagem, reação pode ser tosse, espirro, pode ser choro, pode ser grito, pode ser um leve incômodo, depende, tudo vai estar demonstrado. E lá no PTD, na formação completa, eu te ensino passo a passo como montar o seu script, como minutar, o que é reação, se a fala está em on, está em off, como separar os personagens e tudo mais. Inclusive fazer o espelho de personagens que está aqui, cadê a nossa pastinha? Com a ordem de aparição do filme. Esse espelho de personagens, ele também tem que ser entregue para o diretor de dublagem, para o estúdio, porque é através desse espelho que ele vai escalar os dubladores. Então esse é o processo de tradução para dublagem. Você vai assistindo o filme e traduzindo, assistindo o filme e traduzindo. E aí eu te pergunto, você já viu uma profissão que você literalmente é pago para assistir um filme? Essa é a tradução para dublagem e é claro que envolve sigilo e confidencialidade. Vamos voltar ali para outra tela. Bom, sigilo e confidencialidade. Toda vez que você recebe um projeto, ele ainda não foi ao ar. Então, você não pode vazar informação. Você não pode, geralmente, se for um filme de grande estreia, nem falar para os seus amigos que você está traduzindo aquele filme, porque ele ainda não foi estreado. Isso faz parte da nossa profissão, esse sigilo e essa confidencialidade, porque se vazar informação, é péssimo para o distribuidor e, de repente, você pode até levar um processo. Você não quer isso, não é verdade? Então, é claro que a gente mantém, boca fechada. Quando eu termino de traduzir, quando o filme vai ao ar, aí sim meus amigos estão sabendo o que eu estava traduzindo. Então, geralmente, esse vídeo que eu te mostrei, ele não tinha nenhum nome ali, mas pode vir um vídeo com a marca d'água, com o seu nome na tela, como já veio várias vezes escrito Rayane Imediato, Rayane Imediato, Rayane Imediato. Dessa forma, se o vídeo vazar, o cliente sabe quem foi que vazou. Então, é importante você ter um antivírus no seu computador e manter boca fechada sobre o que você está trabalhando naquele momento, porque aquele projeto é inédito. Vai que você está traduzindo uma super estreia do Netflix, uma super estreia do Telecine, ou então um filme extremamente aguardado no cinema. Eu espero te ver daqui a pouco traduzindo e assistir e ver o seu nome na tela, assim como eu já vi o meu nome na tela várias vezes. Já imaginou? Esse é o processo de tradução para dublagem e esse é o tintim por tintim de como funciona o seu trabalho. Depois que você terminar o script, você vai ter um prazo para entregar esse script. Por exemplo, 3 dias, 5 dias, 7 dias. E aí é que está a chave, o segredo da sua liberdade. Você vai organizar a sua rotina de acordo com a sua preferência. Então, por exemplo, se você gosta de traduzir de manhã, você recebeu o filme hoje. Você vai começar a traduzir amanhã de manhã, ou então hoje à noite, hoje à tarde, não importa. O que importa é que no dia do prazo você vai entregar o seu script, a sua tradução pronta para o seu cliente. Como você vai organizar a sua rotina é um problema seu, é uma questão boa que você vai decidir.
O importante é cumprir o prazo com o cliente e negociar um prazo que seja justo para o seu trabalho. E dessa forma você tem a liberdade e o controle da sua rotina conforme você for fazendo o seu trabalho de tradutor para dublagem. Uma outra sacada, e aqui é um segredo para você que eu vou revelar em primeira mão, é o seguinte: quando você estiver traduzindo, é importante, como eu falei no início desse vídeo, certas frases você repetir em voz alta o que está escrito ali. Por quê? Assim você vai medir se aquela frase coube na labial ou se ela está muito grande. Se você tiver, por exemplo, você vai dar play no vídeo e repetir o que está escrito ali. Aqui temos uma frase que diz: pra mim tá bom, a gente bate o peito depois. Se eu falar, pra mim tá bom, a gente bate o peito depois, eu tô falando correndo para tentar encaixar na labial. Então é óbvio que não vai caber, eu preciso enxugar esse texto. E aí, cortar uma palavra ou outra. Ou se eu estiver falando, pra mim tá bom, a gente bate o peito depois. Para caber na labial, tá faltando palavra. Então eu vou acrescentar palavra, enriquecer esse texto para ficar melhor para o dublador falar. Então essa é uma sacada que você vai medindo e pensando como dublador, conforme eu te expliquei. Essa é a chave para você fazer um texto naturalmente falado. Certas frases, por isso também o fone aqui, ó, para você poder se ouvir, você repete em voz alta e tá tudo bem você achar que as pessoas vão passar e pensar, nossa, ele tá maluco, ela tá maluco. Não tem problema, faz parte do seu trabalho. Você repete em voz alta, se ouve e vai metrificando se aquela frase encaixou ou não na labial. E esse é um segredo de ouro que eu tô ensinando aqui para você. Então você já viu como é feita a tradução para dublagem e tudo o que você tem que pensar. Uma última sacada para você. Você precisa pensar como o público. O que é isso, Rayane? Você tem que tirar o olho do texto. Certa vez, certos momentos, enquanto você está traduzindo, na hora de revisar, você vai parar, olhar para aquele texto e pensar, aquilo faz sentido para quem está assistindo de casa? Essa pergunta é fundamental, porque quando você está escrevendo, é natural você pensar num texto escrito, logo mais formal. Só que quando aquela dublagem for ao ar, aquilo é uma fala, é um diálogo falado. Então, na hora que você está fazendo a sua revisão, você precisa sempre pensar, aquilo faz sentido para o público? Será que se minha avó assistisse, ela ia entender? Ou ia causar estranhamento e ela ia pensar, nossa, isso está muito formal, isso está muito duro, ou não entendi o que aquele rapaz disse. Você precisa, por exemplo, repetir para alguém. Chama sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, quem tiver ali, seu amigo. Eu já cansei de mandar mensagem no grupo das amigas e perguntar, galera, é assim que a gente fala? Às vezes a gente não sabe ou acha que sabe o significado de alguma coisa ou como aquilo é naturalmente falado, só que a gente está com a mente viciada naquele texto escrito. Então manda para os amigos e pergunta, gente, é assim que todo mundo fala? E aí você checa se aquilo é natural e faz sentido para todo mundo. Bom, esse vídeo já está ficando grande demais e a gente quer que você aproveite tudo o que a gente ensinou aqui e o que a gente tem para te ensinar. Na próxima aula, eu vou te explicar os 4 passos principais para se fazer uma excelente tradução para dublagem e por que saber isso é fundamental para traduzir 10 vezes mais rápido. Eu vou te explicar por que o tradutor para dublagem é especial e faz milagre, como diz a Mabel. Mas antes, eu quero te pedir para deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da aula até agora. Você já conhecia essa profissão e como ela funciona? Você quer saber mais como é ser um tradutor para dublagem? Nós vamos dar o nosso máximo para responder um a um aqui embaixo. E lembra de clicar no botão para baixar o seu mapa mental dessa aula com tudo que você aprendeu aqui hoje. É um resumo que é um presente para você poder revisar toda a nossa aula. Então é isso, até a próxima aula e deixa o seu comentário aqui dizendo o que você achou, beleza? Um beijo no coração e até a próxima aula!